Oi, tudo bem com vocês? A história se desenrola no aeroporto Kennedy, nos Estados Unidos, que lida com quase 600 voos diários. Não é exagero descrevê-lo como um microcosmo movimentado do mundo. Um dia chega um voo da Europa Oriental, transportando um homem chamado Victor. À medida que ele avança na imigração, as autoridades o impedem. A compreensão do inglês de Victor é mínima, limitada a um punhado de palavras como sim e quem. A barreira do idioma leva à confusão e a equipe convoca Dixon, o diretor do departamento de alfândega. Ao analisar a situação, Dixon explica a verdade chocante. Enquanto Victor está em trânsito, uma guerra estoura em seu país de origem e os Estados Unidos oficialmente não reconhecem mais a existência da nação. Como resultado, o passaporte de Victor é invalidado, deixando-o apátrida. Ele não tem o direito legal de entrar nos Estados Unidos, nem pode sair do aeroporto. Essa situação, chamada de entrada ilegal, deixa a alfândega incapaz de deter-lo formalmente. Assim, ele está confinado ao aeroporto até que uma resolução possa ser encontrada. Embora Dixon elabore extensivamente, Victor não entende nada. A equipe o acompanha até o saguão do terminal. Lá, ele assiste a uma transmissão sobre o conflito em sua terra natal, deixando-o abalado e aterrorizado. Desesperado, ele tenta ligar para casa, apenas para ficar frustrado por cartões telefônicos desconhecidos e pela indiferença dos outros. Gradualmente, ele chega a um acordo com sua realidade. Tendo chegado, ele decide suportar. A área do portão se torna seu local de dormir. O banheiro público serve como seu chuveiro, e ele visita persistentemente o centro de vistos diariamente, apenas para enfrentar a rejeição todas as vezes. O comportamento peculiar de Victor logo chama novamente a atenção de Dixon. Dixon o coloca no saguão, esperando que Victor fuja e seja preso pela polícia, removendo o problema. No entanto, Victor não morde aí. Dixon começa a jogar, sugerindo deliberadamente a Victor que, durante uma mudança de turno, os policiais na porta irão embora, dando-lhe a chance de escapar, mas Victor fica na porta, hesita e em seguida, percebendo as câmeras de vigilância, percebe que é tudo uma armadilha. Calmamente, ele decide esperar as coisas. Observando-o, a frustração de Dixon cresce, seu esquema falhou. E assim, depois de vários dias, sua batalha silenciosa continua. Victor se depara com uma maneira de ganhar algum dinheiro, devolvendo carrinhos abandonados aos seus locais designados. Este pequeno trabalho garante que ele não precise se preocupar com comida durante o dia. Com seus ganhos, ele decide melhorar suas habilidades de comunicação, comprando alguns livros para começar a aprender inglês. Com o tempo, sua compreensão do idioma melhora visivelmente. Enquanto isso, Dixon, ciente de como Victor está conseguindo se sustentar, elabora um plano para interromper seus esforços. Ele cria uma nova posição chamada reciclador de carrinhos, efetivamente cortando a fonte de renda de Victor. Como resultado, Victor tem que sobreviver com biscoito. Apesar das rejeições diárias no centro de vistos, ele nunca perde a esperança e continua aparecendo. Os oficiais, familiarizados com sua rotina, instintivamente mostram o selo de recusa assim que o veem. Com um selo vermelho e um verde, Victor comenta com humor que é como jogar uma moeda. Ele tem 50% de chance de chegar a Nova York. Esse otimismo alegre reflete seu espírito duradouro. Uma noite, um homem de vermelho chamado Henrique, que entrega comida no aeroporto, se aproxima de Victor com uma proposta. Henrique tem uma queda por uma oficial no centro de visto e sabe que Victor interage com ela diariamente. Em troca de refeições deliciosas, Henrique pede a Victor que reúna alguns detalhes sobre ela. Victor concorda prontamente e começa a fazer perguntas casuais ao policial durante suas visitas. Todas as noites, enquanto saboreia sua refeição, ele transmite a informação a Henrique. Com o tempo, suas interações se transformam em uma amizade genuína. Enquanto isso, Dixon continua pensando em maneiras de tirar Victor do aeroporto. Poucos dias depois, ele chama Victor ao seu escritório, onde lhe oferece um hambúrguer tentador. Dixon então propõe uma solução. Se Victor alega medo de retornar ao seu país, Dixon pode ajudá-lo a solicitar asilo político. Embora o processo possa levar 6 meses, Victor pode permanecer legalmente nos Estados Unidos durante a fase de inscrição. Dixon explica que tudo o que Victor precisa fazer é admitir que está com medo de voltar para sua terra natal. Essa resposta simples permitiria que ele deixasse o aeroporto imediatamente, mas quando perguntado se ele teme voltar para casa, Victor responde com firmeza: não. Sua resposta deixa Dixon atordoado. Frustrado, Dixon argumenta que ele se esforçou para ajudá-lo, mas Victor permanece firme, explicando: como eu poderia ter medo disso? O plano de Dixon falha mais uma vez e Victor retorna ao saguão para continuar esperando. Não muito tempo depois, ele ouve uma voz familiar. Seguindo o som, ele descobre que é uma comissária de bordo que ele encontrou várias vezes antes. Quando ela caiu mais cedo, Victor gentilmente a ajudou. Observando-a agora, ele percebe que o namorado dela está frequentemente no aeroporto esperando por ela. Desta vez, no entanto, a curiosidade leva a melhor sobre Victor e ele escuta a conversa deles. Ele descobre que a mulher, Amélia, não é a prioridade de seu namorado. Ela é apenas sua amante. O homem a está negligenciando porque planeja passar um tempo com sua esposa. Com o coração partido, Amélia começa
começa a chorar. Victor, fingindo fazer uma ligação, discretamente oferece a ela um lenço de papel. Este pequeno ato de bondade marca sua primeira introdução adequada. O nome dela, como ele aprende, é Amélia. Em sua conversa, Victor evita revelar sua verdadeira identidade, alegando ser um empreiteiro de construção que visita os Estados Unidos a negócio. Amélia, relembrando seu ato anterior de bondade, comenta sobre como o destino parece ter entrelaçado suas vidas. Amélia convida Victor para se juntar a ela no centro da cidade para comer espaguete. Embora ele queira ir, sua situação o impede de sair do aeroporto. Então ele tem que recusar a oferta dela. Depois que Amélia sai, Victor se vira para um garçom próximo e pergunta: quanto custa um rolo de espaguete? A resposta é vaga, talvez 15, 20 ou até $40 para dois. Percebendo que $40 por uma única refeição em Nova York estão fora de seu alcance, Victor estabelece uma nova meta: ganhar dinheiro. Ele visita várias lojas do aeroporto em busca de trabalho, esperando o dia todo pelo telefone público por possíveis respostas. Com medo de perder uma ligação, ele até evita ir ao banheiro. No entanto, todo empregador o rejeita. Sem uma identidade legal, ninguém está disposto a correr o risco de contratá-lo. Desanimado, Victor retorna ao seu local de descanso habitual perto do portão. Ao longo do caminho, ele percebe uma parede inacabada e os materiais de renovação espalhados nas proximidades. Canalizando sua frustração, ele decide decorar a parede, usando o projeto como uma válvula de escape para suas emoções. Ele passa a noite inteira transformando o espaço. Na manhã seguinte, seu trabalho chama a atenção de um empreiteiro do aeroporto, que fica impressionado com sua habilidade. Reconhecendo a habilidade de Victor, o empreiteiro oferece-lhe um emprego, pagando $19 por hora, uma taxa mais alta do que o próprio salário de Dixon. Naquela mesma noite, Henrique apresenta Victor a dois novos amigos. Henrique, um faxineiro do aeroporto, e Roy, um carregador de bagagem. Henrique brinca que Victor pode ser um espião e insiste que ele se submeta a um raio-x para verificar se há dispositivos ocultos. Claro, Victor não tem nada de suspeito sobre ele. O grupo então passa o tempo jogando cartas junto. Durante o jogo, eles ficam curiosos sobre um pote que Victor sempre carrega. Quando perguntado o que contém, Victor responde: Jazz. Sua resposta os deixa intrigados, mas eles não pressionam mais. Enquanto isso, Dixon enfrenta outro desafio. Altos funcionários estão programados para inspecionar o aeroporto, e Dixon espera que isso garanta sua promoção. No entanto, a presença de Victor representa um risco potencial para a imagem do aeroporto. Temendo que a inspeção possa ser prejudicada, Dixon instrui sua equipe a confinar Victor temporariamente e entra em contato com outros departamentos para remover tolo. Infelizmente, ninguém está disposto a assumir a responsabilidade pelo assunto. Deixado sem alternativa, Dixon tem Victor trancado por enquanto. A inspeção começa tarde, conforme planejado, e Dixon guia habilmente os líderes pelo aeroporto. No posto de controle de segurança, ele rapidamente identifica alguém carregando contrabando, impressionando seus superiores com sua eficiência. Assim como a turnê parece estar indo perfeitamente, uma emergência rompe. Um passageiro da Rússia, dominado pela frustração, começa a ameaçar os funcionários com uma faca. Dixon intervém para acalmar a situação. O problema decorre do passageiro trazer medicamentos para o país sem a documentação adequada. Os regulamentos exigem que esses itens sejam confiscados sem a documentação necessária. No entanto, a barreira do idioma complica as coisas, deixando a equipe incapaz de entender a explicação do passageiro. Em desespero, os subordinados de Dixon sugerem que Victor pode ajudar, dadas as semelhanças entre as línguas dos dois países. Relutantemente, Dixon chama Victor. Sentindo uma oportunidade, Victor concorda em ajudar apenas se Dixon lhe der um passe. Sem tempo para discutir, Dixon concorda. Victor então intervém para traduzir, facilitando a comunicação e ajudando a diminuir a situação tensa. O viajante explica através da tradução de Victor que o medicamento foi comprado no Canadá e é fundamental para a sobrevivência de seu pai. No entanto, Dixon permanece impassível. Os regulamentos exigem documentos de licenciamento adequados para qualquer medicamento destinado ao humano. Caso contrário, deve ser confiscado. Mesmo quando o viajante cai de joelhos implorando desesperadamente, Dixon se recusa a ceder, aderindo estritamente às regras. O passageiro, dominado pelo desespero, é contido pela polícia e preparado para a remoção. No último momento, Victor intervém. Ele ressalta que, se o medicamento for para animais em vez de humanos, nenhuma documentação seria necessária, mas o viajante precisaria confirmar isso sozinho. Através da tradução de Victor, o homem afirma que o medicamento é para cabra. Sem escolha, Dixon relutantemente devolve o remédio. Este ato de bondade de Victor enfurece Dixon, cuja estrita adesão às regras agora o faz parecer sem coração. O incidente mancha ainda mais a imagem de Dixon, pois é testemunhado por seus superiores, selando seu destino e destruindo qualquer esperança de promoção. Enquanto isso, o altruísmo de Victor lhe rende admiração do outro lado do aeroporto.
Graças à narrativa de Henrique, a notícia do heroísmo de Victor se espalha rapidamente e suas impressões de mão se tornam símbolos de inspiração, postadas em vários cantos do terminal. Dixon, vendo isso, fica furioso. Ele jura que, enquanto trabalhar no aeroporto, Victor nunca terá permissão para sair. No entanto, Victor permanece imperturbável com as ameaças de Dixon, concentrando-se em seus planos. Com a ajuda de seus amigos, ele encontra o horário de voo de Amélia e elabora um plano para surpreender. Quando chega o dia, ele se veste com um terno estiloso e pede a seus amigos que orquestrem uma noite perfeita. Victor organiza um jantar à luz de velas em uma varanda isolada na área dos fundos do aeroporto. Os servidores são seus amigos, o mesmo trio que havia bloqueado o caminho de Amélia. Quando Amélia chega, ela rapidamente percebe as intenções de Victor. Durante a conversa, Amélia confessa que tem 39 anos e passou os últimos 7 anos esperando por um homem. Todos os dias ela carrega um pager, pronta para largar tudo e encontrá-lo sempre que ele ligar. No entanto, esse homem não tem um lar real, forçando Amélia a morar em hotéis enquanto ela se apega a essa esperança incerta. Victor compartilha que ele também passa seus dias esperando. Seu lugar é no portão do aeroporto e ele anseia pelo momento em que seu próprio pager finalmente tocará, sinalizando que ele pode ir para casa. Amélia não entende completamente o significado de suas palavras, mas então seu pager de repente emite um baip. O som desencadeia uma realização. Ela puxa Victor para fora e juntos, eles jogam seu pager fora, simbolizando sua decisão de abandonar a incerteza que consumiu suas vidas. Antes de se separar, Victor promete a Amélia que da próxima vez que se encontrarem, ele terá um presente para ela. Determinado a cumprir essa promessa, Victor reaproveita um antigo bebedouro para criar o presente especial. Henrique se aproxima de Victor com um pedido sincero. Ele quer propor a mulher que admira. No dia seguinte, Victor ajuda entregando o anel de Henrique ao oficial e guiando-a até o local da proposta. Ela fica profundamente emocionada e, depois de pensar um pouco, aparece diante de Henrique usando o anel. 13 dias depois, o aeroporto recebe o casamento. Quando Amélia retorna ao aeroporto, Dixon, ainda guardando o rancor, a intercepta assim que ela sai do avião, determinado a usar sua chegada a seu favor. Dixon, ciente de quão próximo ele se tornou de Victor, está ansioso para saber o que está no pote que Victor sempre carrega. Através de Amélia, Dixon também revela a verdade sobre a identidade e a situação de Victor. Ao saber disso, Amélia se sente enganada e confronta Victor com raiva, dizendo que não pode mais confiar nele. Victor, não querendo perder, senta e apresenta o presente que prometeu. Amélia fica surpresa. Nenhum homem jamais fez algo assim por ela. Ela pensou que Victor era um fugitivo ou mentalmente instável. Victor explica rapidamente sua identidade e por que ele veio para Nova York. Ele compartilha que seu pai era um grande fã de jazz quando era jovem e tem uma foto de 57 músicos de jazz, todos os quais ele admirava. Seu pai escreveu inúmeras cartas para eles, pedindo autógrafo. O frasco que Victor carrega contém esses mesmos autógrafos. Ao longo de 40 anos, o pai de Victor coletou 56 dos 57 autógrafos, e quando estava prestes a receber o último, ele faleceu. Victor veio a Nova York para realizar o último desejo de seu pai. Ele também agradece ao pai por levá-lo até Amélia. Amélia, tocada por essa história sincera, deixa de lado suas suspeitas em relação a Victor, e o relacionamento deles se aprofunda. No dia seguinte, Victor é acordado por seus amigos, que lhe trazem a notícia de que a paz foi restaurada em seu país natal. Isso significa que sua identidade agora será reconhecida. Ele comemora com seus amigos no bar do aeroporto. É nessa época que Amélia se aproxima com um documento, um visto temporário que ela conseguiu obter para ele por meio de um amigo. É válido apenas por um dia. Amélia pede a Victor que cumpra o desejo de seu pai. Animado, Victor a convida para se juntar a ele, mas Amélia diz a ele que o relacionamento deles acabou. Ela não consegue entender por que, depois de tudo que passou, Victor está indo embora. Victor, no entanto, está dividido. A multidão o cerca e Amélia, ainda com seu amante, vai embora. Parece que o destino os separou. Victor entende que às vezes a vida não se desenrola perfeitamente, mas ele sabe que ambos apreciarão sua conexão breve, mas significativa. Depois de receber seu visto temporário, Victor arruma seus pertences e vai até a policial feminina para obter o carimbo necessário. Ela diz a ele, no entanto, que a assinatura de Dixon é necessária para que seja válida. Victor vai ao escritório de Dixon para encontrá-lo, e acontece que Dixon também está se preparando para sair. Ele está finalmente sendo promovido e está prestes a deixar o aeroporto. No entanto, Dixon não tem intenção de deixar Victor ir. Ele ordena que ele volte para seu país de origem e ameaça demitir os 3 amigos de Victor se ele não obedecer. Victor não tem escolha a não ser ceder. Quando ele está prestes a sair com sua bagagem, seus amigos, principalmente Henrique, estão confusos e chateados. Henrique, que sabia a verdade sobre a situação, não aguentava mais. Ele vai à polícia e revela a verdade a ele. Para a surpresa de todos, Henrique, em um ato de desafio, pega um esfregão e força um avião a parar. Isso causa um grande rebuliço no aeroporto, e Henrique, que era procurado na Índia, é enviado de volta à sua terra natal. Ele veio para os Estados Unidos em busca de refúgio e sempre manteve um perfil discreto. Mas, para Victor, para seus amigos,
amigos e para a liberdade, Henrique faz esse movimento ousado. Enquanto Victor está ali, dilacerado e inseguro, é como se o próprio destino tivesse intervindo para ajudá-lo. Seu voo de volta para casa está atrasado, dando-lhe tempo suficiente para realizar o desejo de seu pai. Com o incentivo de seus amigos, Victor reúne coragem para deixar o aeroporto. Até os guardas o ajudam cobrindo-o com seus casacos. Depois de 9 longos meses, Victor finalmente sai do aeroporto. Ele encontra Amélia do lado de fora e, sem dizer uma palavra, eles trocam um sorriso. Victor entra em um táxi e segue para seu destino. Desta vez, ninguém presta atenção nele, nem mesmo Dixon. Mais tarde naquela noite, Victor vai a um bar de jazz e encontra o último músico da foto. Depois de ouvir sua performance, ele consegue o autógrafo final, cumprindo assim o desejo de seu pai. Victor então entra em um carro e seu beijo afetuoso é preenchido com tantas emoções, orgulho pelo sucesso de sua jornada, profunda nostalgia por seu pai e alegria da felicidade. Com isso, ele parte novamente, indo para o próximo terminal, porque o fim da jornada não marca o fim da felicidade, mas sim o início dela. O filme termina aqui,